Boa tarde, quarto ano, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje? Hoje é sexta-feira, aula de história, tá? Mas antes, quero mostrar uma coisinha pra vocês. Muita mesmo. Bem, vamos lá. Nós vamos falar da nossa última aula, tá bom? Que foi os povos coletores, caçadores e os bandos nômades. Vamos dar uma pincelada, porque a gente teve já essa aula, então vamos dar uma relembrada para poder só então a gente entrar no novo tema, tá ok? Então vamos lá, relembrando um pouquinho isso daí. Quero que vocês lembrem, junto comigo, o que vocês falam, sabem me informar sobre os povos coletores. Quais são as principais características que esses povos tinham? Quem consegue? Vamos lá, vamos relembrar algumas coisas? Em primeiro lugar, gente, eles caçavam? Não, né? O próprio nome já diz. Coletores colhiam, lembra? Colhiam raízes, frutos, sementes. E como eles faziam para colher isso tudo? Armas, pode ser? Como eram as armas deles? Eram armas simples? Eram armas super sofisticadas? Últimas invenções? Não, né? Então vamos lá. A arma deles era uma armas simples, feitas de quê? Osso, madeira e pedras. O que eles faziam com essas pedras? Lembra? Pegavam as pedras, lascavam. As pedras ficavam pontiagudas, fininhas. Para quê? Para que eles pudessem cortar melhor as raízes. Ah, então essas pedras eram lascadas. Opa, tô lembrando de alguma coisa. Então esse período era chamado de quê? Dos povos coletores. Período da pedra lascada. Pedra lascada. Ou período paleolítico, tá? Período em que os povos utilizavam de pedras, né? A gente tem isso aqui, ó, na página 247. Lembra disso? Fizemos já esse capítulo, tá? Essas atividades. As pedras, eles lascavam a pedra uma na outra para que elas ficassem mais ou menos nesse formato assim, que seria mais fácil para que eles pudessem cortar raízes, já que esses povos não plantavam. Eles colhiam, eles iam se alimentando daquilo que eles iam encontrando pelo meio do caminho, tá? Os povos coletores, nós podemos também dizer que eles foram os primeiros hominídeos. Tia Tati, o que é hominídeos mesmo? O que é? Vamos lembrar? Os primatas. Lá atrás, ó, os primeiros grandes primatas que nós tivemos, o chimpanzé, os gorilas, a própria raça humana, tá? Então, o período, olha, a gente tem aqui o período paleolítico, a gente pode caracterizar sendo o período dos povos coletores. Período paleolítico, que é a mesma coisa de período da pedra lascada. Ou ainda a idade da pedra. Lembra? Quem assistiu os Flintstones que eu sugeri para vocês? Idade da pedra lascada, mesma coisa que período paleolítico. Início de tudo, início no qual o homem utilizava de ferramentas simples como pedra, madeira, ossos, para que ele pudesse cortar raízes e frutos que ele encontrasse pelo meio do caminho. Ele não tinha ainda habilidade para plantar, caçar, nada disso. Ele se alimentava do que ele encontrava ao longo do caminho por onde ele passasse, tá bom? Mais à frente a gente viu na página 248, aqui ó, quem é? Os povos caçadores. Lembram? Peguei um grupo, foi lá na frente, grupo dos caçadores, grupo dos coletores, e a gente fez até uma dinâmica sobre isso. O que a gente pode falar sobre os grupos caçadores? Uma coisa principal. Tempo? O principal é que eles tiveram o controle do fogo, tá, gente?
Os grupos caçadores, não é que eles inventaram o fogo, nada disso. Eles já sabiam o que era um fogo. Quando os raios caíam sobre alguma madeira, quando o ambiente estava quente demais e o próprio ambiente seco fazia com que houvesse o fogo. Então eles sabiam o que era o fogo. Eles só descobriram o controle dele. Tá? Esfregando gravetos, né? Quem nunca viu essa cena, o homem agachado lá esfregando um graveto no outro, e assim eles descobriram que descobriram que eles poderiam ter esse controle. E com isso, a vida deles ficou bem mais fácil, né? Porque eles puderam cozinhar, já que uma vez eles comiam alimento cru, aí desse modo eles poderiam cozinhar o alimento, eles poderiam utilizar o fogo para mais o quê? Espantar os animais, né, que poderiam atacá-los, então foi usado também para isso, e para se aquecer. O fogo também foi utilizado como uma forma de aquecimento, de bem-estar para eles. Uma diferença bem interessante entre coletores e caçadores: os coletores, como eu disse, as ferramentas, né, as armas eram simples. Já os caçadores começaram a criar armas um pouco mais sofisticadas, como o arco, a flecha, a machadinha, a própria faca. E isso ajudou muito para que eles pudessem o quê? Caçar a longa distância, pescar e assim melhorar mais ainda a qualidade de vida deles. Porém, eles também ainda não tinham uma moradia fixa. Eles não plantavam, eles iam se alimentando daquilo que eles encontravam, daquilo que o ambiente fosse melhor para eles, tá bom? Logo depois que nós falamos sobre os grupos caçadores e coletores, nós vimos também os bandos nômades, que se apresenta aqui pra gente na página 250, tá? Dá uma olhadinha aí. Bandos nômades. Os bandos nômades, o que eram? Eram bandos que se deslocavam o tempo inteiro de um lugar para o outro. Nômades quer dizer isso, eles não tinham uma moradia fixa, eles não fixavam ainda num lugar só. Se ali tinha alimento, ali eles ficavam. No momento que aquela alimentação não estava mais sendo adequada, suficiente para eles, eles saíam dali, se deslocavam dali, iam para um outro lugar para que eles pudessem ter uma condição melhor de vida. E durante muito tempo isso ocorreu. Os bandos nômades indo sempre de uma direção para outra, de um lugar para o outro, até encontrar um melhor ambiente para que eles pudessem ficar, né? Ele, mas toda a sua espécie. A página 251 fala um pouco sobre as pinturas rupestres, que nós fizemos uma atividade no caderno de pesquisa, que por sinal vocês arrasaram, cada desenho, cada pintura mais linda que a outra. Eu acho que se os hominídeos vissem essas pinturas de vocês agora, ia ficar com uma pontinha de inveja. Opa, tá melhor que a minha. Mas tudo bem, vamos deixar eles para lá. Então vocês viram que as pinturas rupestres são aquelas na qual eles retratavam o seu ambiente, retratavam o seu dia a dia, retratavam a localidade na qual eles estavam, retratavam até o próprio alimento que eles iriam caçar, e ali ficava na parede das cavernas todo esse dia a dia, toda essa movimentação desse ser humano, dessas pessoas, tá bom? Chamado de pinturas rupestres. Feita a nossa revisão da aula passada, a gente vai agora iniciar um conteúdo novo que a gente ainda não tinha dado. Paramos justamente nele, tá bom? Vamos lá. Vocês vão abrir o livro agora na página 252. A grande migração, tá? Aqui a gente tem aqui o diálogo. Se a nossa espécie surgiu na África, como ela pode estar em todo o planeta? Oba, isso eu sei, eu vi no mapa, responde ela. Bem, gente, para começar, a gente tem que entender o que é migração. O que é migrar? A gente tem aqui, ó. Migrar. Migração igual a deslocamento. Se deslocar. Ir de um lugar para o outro. De um lugar para o outro. É eu sair de onde eu estou e ir para um outro local. Eu sair dali de onde eu estou e ir para um outro.
tá? Não é que eu vou e venho, eu vou migrando, eu vou me encaminhando para outros territórios, na busca de qualquer outra coisa que possa ser em benefício para mim, tá? Nessa página, então, a gente vê que durante o período paleolítico, os hominídeos se espalharam pelo mundo e atingiram todos os continentes. Quarto ano, importante vocês ter sempre em mente o que é o período paleolítico, tá? Período lá do início, da pedra lascada, da idade da pedra, na qual os homens iniciaram tudo, no período dos bandos coletores. Então, sempre que vocês ouvirem período paleolítico, se trata disso, lá daquele início de tudo lá, ok? Só pra gente não se perder muito. Então, aqui diz que eles se espalharam pelo mundo e atingiram todos os continentes. No finalzinho dessa página, a gente tem aqui um pequeno mapa, né? Que ele mostra aqui pra gente o deserto do Saara, na África. Mais pra frente, Europa, Ásia, a Sibéria e por aí vai. Eu não vou entrar muito nessa questão de continente, porque isso aqui é um pouco mais para frente, geografia, então não vou focar muito nisso não. Importante que vocês só observem uma coisa. Vocês estão vendo essa seta aqui? Ela mostra pra gente seta inicial, né? Início de tudo. África. E aqui no finalzinho, ó, tá vendo? Tá migrando, ele tá indo, ele tá em caminho, ele tá se deslocando de um lugar para o outro, ó. Ele chega aqui, ó, na Alasca, ele vai para América do Norte, até que ele chega onde? Na América do Sul, que é o nosso país. O Brasil está localizado na América do Sul, ok? Na página 253 começam algumas atividades. Vocês não vão estar fazendo agora, né? Nesse momento, acredito eu, mas eu vou dar as instruções para que vocês consigam fazer, ok? Então, página 253, atividades 1 e 2. E tem também um super desafio. Na atividade 1, ele pergunta: analise o mapa e responda. De onde partiram os hominídeos e qual foi o último continente a ser povoado por ele? Você vai vir aqui no mapa e vai localizar qual foi, de onde eles partiram. Partiu de onde? Ele partiu de um local e foi migrando, foi se deslocando para outro. Então, ele partiu, vamos ver, se vocês observarem a seta inicial, eu até já falei isso, vocês vão saber. O que vocês acham? Será que eles partiram da África? Pode ser, né? Tudo indica que sim. E foi migrando. E qual foi o último continente no qual eles povoaram? Tá? Vocês vão observar aqui, ó, o sentido das setas e ver qual foi o último continente que eles povoaram. Na número 2, ele diz: de acordo com o modo de vida dos seres humanos durante o período paleolítico, qual seria a explicação para que tenha se espalhado pelo mundo? Qual a explicação para isso? Né? Ele vivia de que maneira para que ele pudesse ter se espalhado tanto assim? Será que eles viviam naquele local e do nada ele quis sair dali? Será que ele teve a necessidade de se deslocar? O que aconteceu? Por quê? Por que esses povos conseguiram se espalhar pelo mundo? Que tipo de povos eram esses que conseguiram se espalhar? Que tipo de povos são esses que não ficam muito tempo num lugar só? Vocês são espertas, eu sei que vocês já pegaram isso daí. Só tem um aluno inteligente na minha sala, tá? Vamos pensar aí um pouquinho. Tenho certeza que vocês vão conseguir. Tem também nessa mesma página o super desafio. Ele diz: este super desafio é para você pensar e pesquisar. Vale tudo. Pesquisar em livro, na internet, perguntar a um adulto, etc. Se todos os seres humanos são originários da África, por que há tanta
faz diferença na aparência das pessoas de várias partes do mundo. É para pensar, né, gente? Se aqui nos mostra que originou daqui da África, por que será que esse que chegou aqui não é igual àquele que iniciou lá? Por que é tão diferente? Por que o meu cabelo é assim? Por que minha pele é dessa cor? Por que da minha amiga é de um outro jeito? Por que do meu amigo é de um outro jeito? Por que a raça humana é tão diferente? Tá? É questão de pensar, tá bom? Eu sei que vocês vão conseguir também, eu tenho certeza. Mas se tiver dúvida nessa daqui, a gente pode, na próxima aula de história, que é sexta-feira, a gente pode até fazer esse super desafio junto, tá bom? De repente a gente pensa em numa live, um online, assim, pra gente fazer junto essa questão, ok? Então, esse primeiro vídeo, o objetivo dele foi esse, a gente relembrar a nossa última aula, onde nós falamos dos povos coletores, caçadores e bando-nômades, onde nós também entendemos que os povos coletores viveu no período paleolítico, que é a mesma coisa que período da pedra lascada, mesmíssima coisa. Entendemos também que migração é o mesmo que deslocamento, tá bom? As principais diferenças entre povos coletores e povos caçadores: povos coletores, armas simples; povos caçadores, armas mais sofisticadas, como o arco e a flecha, e o controle do fogo. Povos nômades não tinha residência fixa, estavam sempre se deslocando de um lugar para o outro, estavam sempre em migração, que é o mesmo que deslocamento. Tudo bem? Então a gente para por aqui nesse primeiro vídeo, e no próximo, daqui a pouquinho, que eu já vou enviar, a gente vai entrar na nossa terceira aula, que é a página 254. Vamos lá?